Aleluia. Pai do Senhor, amém, irmão? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. No nome de Jesus. Porque eu creio que nessa noite Deus tem algo para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias, no nome de Jesus. Estou muito feliz de poder te ver aqui, você, sua casa e a sua família. Tem uma palavra de Deus hoje para a sua vida, para que você possa tomar posse de algo poderoso da parte de Deus, no nome de Jesus, na sua vida, na sua casa, na sua família, porque Deus faz através da palavra, amém? É através da palavra que Ele opera, é através da palavra que o sinal se manifesta, é através da palavra que o milagre se estabelece na minha e na sua vida, é tudo através da palavra. É muito bom a gente ver o sinal acontecendo, mas o sinal só se manifesta pela palavra. Domingo passado nós liberamos uma palavra lá sobre José. Foi algo poderoso, eu não sei quantos estavam aqui, foi algo impressionante da parte do Senhor. Hoje eu quero trazer um tema bastante interessante, na verdade, desconstruir algumas coisas que vocês ouviram. Quem já ouviu aquela frase assim, aquilo que Deus dá, Ele não toma? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Levanta a mão, por favor, quem já ouviu? Então eu vou desconstruir algumas coisas, aquilo que Deus dá, Ele toma sim. Tá entendendo, irmãos? Quem está entendendo o mistério? E quando Ele não toma, Ele deixa o diabo tomar. Como é assim, pastor? Ele disse assim a Satanás: vai lá, desce e toma tudo que Jó tem. Ele deixou ou não deixou? Então hoje eu vou encabular algumas pessoas. Vocês põem a mão nas minhas palavras. Eu vou falar sobre obediência. Eu vou falar sobre começar bem e terminar mal. Começar bem e terminar mal. Então a palavra, na verdade, passada foi uma palavra explosiva, algo poderoso, profético. Vocês tomaram posse. Hoje nós viemos aqui hoje nessa noite para, na verdade, receber um estudo sobre trilhar um caminho de obediência. Por quê? Eu aprendo com o erro dos outros. Quem está pegando o mistério aí? Porque a Bíblia diz em Provérbios que eu repreendo o ignorante, ele me dá um soco na cara. Mas eu repreendo o sábio, ele se torna mais sábio ainda. Provérbios ainda diz algo interessante, que quando eu me calo, a Bíblia nos fala bem claro que até o tolo, quando se cala, se faz sábio. Então entenda, nessa noite eu quero trazer uma mensagem sobre obediência, sobre caminhar o caminho da obediência. E algo de interessante que a Bíblia traz um modelo de desobediência. Por quê? Quando eu quero aprender alguma coisa, pastor, como que eu vou ser obediente? É só se analisar o desobediente. É só você analisar o caminho do desobediente. É só olhar aonde o desobediente vai parar. Então entenda, só você analisando, prestando atenção, você consegue vencer no nível de obediência que você precisa. Porque é só você olhar e falar: meu Deus, quanta besteira, meu Deus, quanta loucura, meu Deus, como é louco, como é nécio, como é tolo. É só você olhar e analisar e falar: eu preciso obedecer mais. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então a mensagem de hoje é como começar bem, como começar no mais alto nível e terminar, fala comigo, muito mal. Porque é algo interessante, eu estava analisando algumas coisas. Porque você fala: pastor, um dia eu estava com uma pessoa e eu falando sobre a Bíblia, e ela falando assim, eu liberando uma palavra para ela, e ela, na verdade, o temor veio no coração dela. Ela falou: que isso, pastor? Deus é mais. Eu falei assim: Deus é mais para aqueles que são mais. Deus só é mais com aquele, na verdade, que entende que ele também tem que ser mais com Deus, para aquele que está somando. Porque tem gente que está na verdade, diminuindo e está achando que Deus é mais para com a vida dele. Não, Deus é mais para aqueles que é mais com Ele. Para aqueles que estão, na verdade, só descendo fora do propósito, infelizmente, Deus não é mais. Quem está pegando o mistério aí? Então entenda, a Bíblia nos diz que tem coisas que Deus fala a meu respeito, mas tem coisa que Deus manda. Fala assim comigo: tem coisas que Deus fala e tem coisa que Deus manda. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Abre aí para mim, por favor, Ed. Salmos 33, 9. Vou provar para você que tem coisas que Deus falou e tem coisas que Deus mandou. E tem hora que a gente fica buscando aquilo que Ele falou e não mandou. Porque falou e foi? Mandou e logo o quê? Então entenda, tem coisas que Deus fala comigo, só falou, mas ainda não mandou. Quando Deus diz haja luz, houve luz, sim ou não? Sim ou não? Existe o Gênesis 1, é o Gênesis onde Deus fala, onde Deus cria. Gênesis 2, onde Deus forma, onde Deus, na verdade, aquilo que Ele falou passa a existir.
Está entendendo isso aí? Então o Gênesis 1 é o Gênesis da criação, o 2 é o Gênesis da manifestação daquilo que ele falou. Então tem coisas que você está aqui buscando que Deus só fala comigo, falou. E tem coisas que Deus já fala comigo, já mandou. Então entenda isso, precisa haver um nível de maturidade muito grande para entender que tem coisas que eu estou buscando que Deus só falou a meu respeito, mas tem coisas que Deus já mandou. Não sei se você está entendendo. Tem gente aqui que nessa semana vai viver um milagre que Deus já mandou. Não vou falar de novo. Tem gente aqui que vai viver um milagre ainda essa semana daquilo que Deus já mandou. Eu não sei se é você, eu não sei, talvez um nível da sua intensidade, da sua convicção, talvez, né, a sua fé. Irmãos, a fé é um mecanismo que arranca aquele que está no sobrenatural e traz para o natural. Quem está pegando me sério? Domingo que vem eu vou pregar uma mensagem poderosa. Eu estou com duas mensagens na minha mente, ela se mistura, eu fujo de uma, fujo da outra. Mas domingo eu vou pegar sobre uma fé para vencer em meio às crises. Grava o tema, uma fé para vencer em meio às crises. Vou falar sobre as crises das nossas vidas. Vou falar sobre vários tipos de crise e a fé que você tem para vencer, que você tem que ter para vencer em meio às crises. E eu preciso pregar essa palavra primeiro, essa palavra da obediência. Eu preciso, na verdade, te estabilizar nesse nível de obediência para que você entenda aquilo que Deus está nos ensinando, aquilo que Deus está liberando. Mas nessa noite também tem pessoas aqui que Deus só está falando, que Deus já falou, é a meu seu respeito. Isso é legal, não é, irmão? O fato de Deus falar quer dizer que uma hora Ele vai mandar. Não sei se você pegou, irmão. O fato de Deus estar falando a meu seu respeito quer dizer que uma hora Ele vai mandar algo a meu e a seu respeito. Eu tomo posse disso. Então abra a palavra comigo aí no livro de 1 Samuel 10. Vamos entender o que o texto diz. 1 Samuel 10. Porque 1 Samuel 15, 22, parte B, diz assim, que é melhor obedecer do que... Quantos conhecem o texto? Levanta a mão. É melhor obedecer do que sacrificar. Quem já ouviu essa palavra uma vez na vida? Essa palavra, esse textinho ali, é tão simples. A palavra fala aqui. Vamos ler todo, Ed. Põe lá para nós, por favor. Está lá já, né? Parte B do versículo. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender, fala atender. Então entenda, a Bíblia está dizendo, a Bíblia na verdade vai ensinar que quem obedece, entenda isso, eis que o obedecer é melhor do que... E atender melhor do que... O que quer dizer isso? Tem pessoas que querem fazer sacrifício, mas não quer obedecer. Está entendendo me sério? Tem pessoas que estão dispostas a fazer um jejum grandão, mas não quer o quê? Tem pessoas, irmãos, que infelizmente quer fazer um tempão de oração, mas ela não quer obedecer. Porque a palavra fala oração, quem ora tem que agir. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Talvez você está fazendo um grande período de oração, mas não quer tomar, uma decisão. Porque a oração é casada com, decisões. Então o texto aqui, esse texto, essa palavra, ela está fundamentada, ela está enraizada. Ela está falando de uma pessoa e o nome dessa pessoa é Saul. E Saul foi, na verdade, o primeiro rei levantado em Israel. Então ele tem muito para nos ensinar, porque ele trilha um caminho que ninguém quer passar. Ele trilha um caminho que ninguém quer andar. Então quando você começa a ouvir sobre Saul, na verdade, a Bíblia nos fala que Samuel era o sacerdote nos dias. Então naqueles dias não tinha rei, só tinha, fala comigo, sacerdote. Sacerdote era um homem que de ano a ano ele ia na frente, na verdade, do povo, levava o pecado do povo, apresentava o sacrifício, e naquele ano o povo era perdoado. Um sacerdote era um líder espiritual, ele era um profeta, ele era o rei, ele era sacerdote, ele era as três coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Só que o povo começou a olhar para as outras nações e começou a reparar que as outras nações tinham um rei. Está entendendo o mistério, irmãos? O maior problema da igreja, você viu quanto a igreja mudou nesses anos? Sim ou não, irmãos? A igreja mudou demais, não é verdade? Então entenda isso. Eu acho que o maior problema da igreja nesses dias é começar a olhar para as outras coisas lá fora. O povo olhou e falou, só nós não tem rei, nós queremos um rei. Samuel apelou, ficou chateado, foi até a Deus, ficou angustiado. E Deus falou, Samuel, não fica assim não. Fique tranquilo, eles não rejeitou você não. Eles rejeitaram a mim quando pediram um rei. Porque eu tenho sido rei sobre Israel. E o povo tem caminhado, mas o povo quer um rei, eu vou dar a eles um rei. Versículo 1 Samuel 10. Aí o rei aparece, Saul.
Saul foi gerado debaixo de uma revelação para o Samuel. Ele perde as mulas, vai procurar as mulas e acaba aí com Samuel. Samuel libera uma palavra sobre ele. E a história do rei Saul começa aqui. E a caminhada dele é uma caminhada impressionante, aquilo que Deus faz. Quem está comigo? Versículo 10, 1. Quem achou aí? Olha que coisa interessante. Para quem que Deus estava falando essa palavra? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Era para esse homem aqui, ó. Então Samuel tomou um vaso de azeite. E o quê? Derramou sobre a cabeça e o beijou. E diz: porventura não te tem ungido o quê? Sobre o quê? Nenhum pastor prega isso aqui, na verdade, na raiz do entendimento. A Bíblia não fala que Deus ungiu Saul rei. Ungiu ao quê? Quem pegou o mistério aí? Quem está pegando? Ele seria confirmado rei se tivesse trilhado o caminho que Deus tinha para ele. Quem está entendendo o mistério? Mas infelizmente ele foi ungido com um vaso de quê? Fala de barro. Vaso de barro representa a unção do homem. Davi, quando foi ungido com um chifre, que representa uma unção de reino. Quem está entendendo o mistério? Quem pegou aí, viu a diferença? O povo pediu um rei, Deus deu ao povo um rei. O povo escolheu. A Bíblia fala que no meio da multidão, Saul, ele se destacava do ombro para cima. Ele era o maior, o mais simpático, ele era bonito, ele tinha presença de rei, na verdade, ele tinha cara de rei, ele tinha tudo de rei. Mas infelizmente não era um rei que Deus tinha escolhido. Então fala comigo, como foi ungido? A unção desceu sobre a cabeça dele. Sim ou não, irmãos? Olha, o povo pediu um rei, Deus levantou o rei, ungiu Saul, deu a ele, na verdade, autoridade. Samuel ungiu Saul, e agora ele está ungido, agora ele está sendo caminhado, preparado para ser rei. Segunda coisa, Samuel 10. Lê comigo aí, ó. Segunda coisa, Deus vai encher ele agora. Porque primeiro Deus libera algo sobre a sua vida. Fala, primeiro Deus libera uma palavra profética. Depois Deus dá a presença. Ah, irmãos, agora que o trem fica mais federal. Deus enche Saul do seu espírito, e até a ponto dele fala comigo, profetizar. Irmãos, esse dia eu preguei, não sei quantos lembram, que é a diferença de um homem que Deus usa e de um homem que Deus aprova. Quem lembra? Deus pode usar qualquer, até a mula pode ser usada, sim ou não? Se fosse analisar a mula pelo quanto ela for usada, ela seria o quê? Apóstola, não era? Quem lembra? Deu pregar sobre a mula. Quem está lembrado aí? Então vamos lá, ó. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, de Saul, e profetizava na onde? No meio. Olha que coisa forte. Primeiro ele é o quê? Ungido. Agora a unção veio sobre a sua cabeça. Irmãos, a presença de Deus, ninguém podia falar que esse homem não era um homem de Deus, um homem honrado, um homem abençoado, um homem cheio do seu espírito, um homem cheio da sua presença. Então entenda, primeiro Deus unge com unção, depois Deus dá a presença dele, a unção, a ponto que ele está tão cheio de Deus, dele começar a profetizar sem ser profeta. Ele não era profeta, mas a unção foi tanta que ele começa a profetizar, que ele começa, isso aqui na verdade é uma operação, na verdade, do poder de Deus, do dom do Senhor sobre a vida dele. E ele começa a liberar uma palavra profética sobre aquele povo. E olha que coisa interessante. Terceira coisa, fala comigo, terceira coisa. Olha o que Deus dá a ele. No versículo 13. Quem está comigo? Versículo 11, perdão, 11, 7. Olha o que Deus dá a ele no 11. Isso, 11, vira a folha. Depois Deus dá a ele, fala comigo, a autoridade. Olha a autoridade que Deus dá para ele. E tomou uma junta de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas as mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a quem? A Saul. E a quem depois? Samuel. Assim se fará ao seu o quê? Bois. Então caiu o quê? Temor de Deus, temor do Senhor sobre o povo. E saíram como o quê? Só um. O que esse versículo aqui quer dizer? Que primeiro Deus ungiu, depois Deus deu unção, ele profetizou, agora Deus fala comigo, dá autoridade. Entenda isso, para todo mundo que Deus dá autoridade, Deus também aumenta a responsabilidade. Porque quanto mais é dado, mais vai ser cobrado.
Nós não conseguimos medir o quanto a gente quer ser usado por Deus e o quanto de responsabilidade você vai ter por isso. O quanto, na verdade, você quer ser usado pelo Eterno, você quer pregar bem, você quer falar bem, você quer ser usado na revelação, na cura, no discernimento de espírito, ter visões, ver anjos, ver demônio. Eu não sei o quanto você quer ser usado por Deus, mas eu quero te dizer, o quanto mais de autoridade você tem, mais responsabilidade vai ser requerida de você. Está entendendo o mistério, irmãos? Porque entenda isso, quanto mais você sabe das coisas de Deus, mais você se compromete pelo aquilo que você sabe. Mais você se compromete pelo aquilo que você está, na verdade, sabendo. Mais você se compromete pelo aquilo que Deus está te entregando. Então, quanto mais você sabe, infelizmente, mais responsabilidade você vai ter que ter com as coisas que Deus está te dando e te entregando nas tuas mãos. E a gente pensa que é só ser usado. Não, irmãos. A palavra é clara. Quanto mais é dado, mais vai ser cobrado. E a Bíblia nos diz aqui que agora a autoridade desse homem é tanta que ele pega um boi, pica no meio e manda para as tribos de Israel. E ele fala assim, ó, quem não vir comigo e quem não vir com Samuel, assim se fará com seus bens. Tem que ter muita autoridade, sim ou não? Esse homem até dias atrás estava andando atrás das mulas do seu pai. Ele era o menor da sua casa, de uma tribo pequena. Entenda isso, irmãos. Deus deu a ele unção, Deus deu a ele o quê? A autoridade. E Deus deu a ele a presença de Deus, sim ou não? A presença, a unção, a ponto dele profetizar. Para mim, irmãos, até aqui está perfeito. É um homem, aqui é que começa a acontecer aquilo que a gente não quer que aconteça. Aqui começa a nos ensinar sobre a questão da obediência. Irmãos, o negócio não é receber, o negócio é manter. Fala comigo, o negócio não é receber. Fala assim, o difícil não é receber. Fala assim, o difícil é manter. Irmãos, o difícil não é você receber algo de Deus. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar, sim ou não? Então entenda, a dificuldade não é Deus te dar. Na verdade, a dificuldade é você manter aquilo que Deus te deu. A dificuldade é você administrar aquilo que Deus está te dando. Sim ou não, irmãos? Entenda isso, a Bíblia nos fala que as obras das trevas não querem vir para a luz, para não ser, fala comigo, reprovado. Então entenda, quando eu entro numa batalha espiritual, quando eu começo a lançar luz, quando a gente começa a jejuar, começa a orar, a gente começa a lançar luz no propósito. E quando você lança luz, aquilo que estava em oculto, fala comigo, vem para a luz. Aí nos dá a sensação de quando nós começamos a buscar a Deus, a orar, a jejuar, a clamar, a ler a palavra, o inimigo se levantou, as coisas cabulou, as coisas piorou, está tudo mais difícil, parece que nada está dando certo. Não, não é isso. É porque você começou a lançar a luz na obra do inferno. Você começou a lançar a luz nas obras de Satanás. E quando você lançou luz, elas se manifestaram. E quando elas se manifestaram, foram para ser reprovadas pelo poder da palavra de Deus. Foram para ser reprovadas pelo poder da oração, pelo poder da palavra, pelo poder do jejum. Então eu entendo, talvez está piorando. Fique firme no nome de Jesus. Você entende isso, irmãos? Eu me lembro que uma parte da minha vida eu passei mais jejuando que comendo. E eu me lembro que tinha momento que eu falava assim, é um jejum de tolo. Quem já pensou que fez um jejum de tolo? Só eu. Uma vez eu fiz um jejum, irmão, tão cabuloso, e eu ficava chorando, porque eu não queria quebrar o propósito. E o Satanás falava, não, esse negócio não está adiantando nada. E aí eu peguei, irmãos, e jejuando e clamando ao Senhor, e buscando ao Senhor, e naquela aflição, quem já teve aflição de espírito? Porque tem a aflição da alma. Quem já teve a da alma? A da alma é quando as contas vêm, você não dá conta de pagar, entendeu? A da alma, entendeu? A da alma. Quando dá um B.O. você não dá conta de resolver, entendeu? Sim ou não? Agora a aflição do espírito é diferente. Entendeu isso aí? Quem pegou? Porque eu preciso separar a da alma e a do espírito. Então entenda, vem aquela aflição no espírito, e você fica aflito, angustiado, e você não sabe porquê, você não sabe o que está acontecendo, mas é Deus trabalhando em você, é Deus trabalhando no seu interior, é Deus manifestando a sua presença, a sua glória, na verdade o seu poder na sua vida. E aí eu nesse jejum, irmãos, forte, o inimigo falava no meu ouvido, esse jejum é de tolo, não adianta de nada, você está jejuando aí, não vai valer nada. E é um dia interessante, porque quando você faz algo para Deus, você espera algo de quem? Não, vou perguntar de novo. Quando você faz algo para Deus, você espera algo de quem? De Deus, irmão. E é interessante que Deus vai dizer, a palavra dele nos confirma isso, que Deus não é devedor de ninguém. Sim ou não, irmão?
Deus, na verdade, não fica devendo nada para ninguém, irmãos. A Bíblia nos fala lá em 1 Coríntios 15, 58. E a palavra nos diz lá que certamente tudo aquilo que o homem plantar, certamente o quê? Colherá. Nada é em vão, Senhor. Olha lá, ó. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra da quem? Sabendo que o vosso trabalho não é o quê? Eu taquei esse versículo na cara do Satanás. Porque tem dia que você tem que levantar com um versículo bíblico. Talvez você não está com ele na sua mão, escreva no papelzinho, põe no bolso. Na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da dúvida, na hora da pressão, na hora da dificuldade, você arranca o versículo e fala: está aqui, Satanás, toma. Vai, toma. Entendendo o mistério, irmão? Tem dia que você tem que pegar o texto do bico, que lê o texto e falar: está aqui, nenhum trabalho no Senhor vai ser o quê? Eu creio nisso. Quantos creem nisso? Que nenhum trabalho no Senhor é em vão. Que nada que você faz para Deus vai ficar sem uma paga. Muito pelo contrário, irmãos. Tem galardão para tudo na Bíblia. Tem galardão até para quem serve água. Imagina a coisa maior, hein? Imagina se der um refrigerante, uma Coca-Cola, hein, irmão? Não é verdade? Tem galardão. A Bíblia fala que se você der um copo d'água para um profeta, você recebe galardão de quê? Sem nunca ter profetizado, porque a Bíblia é justa. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Aquela mulher, quando pôs o profeta em cima da casa dela, ela olhou e falou assim: eu vejo que esse homem é um grande homem de Deus, vamos fazer para ele um quarto aqui em cima da nossa casa. Ela estava passando uma mensagem espiritual. Ela estava na verdade dizendo que ela queria um nido espiritual sobre a sua casa, sobre a sua família. Ela queria uma palavra profética sobre a sua casa e sobre a sua família. E no dia da adversidade, quem que ela chamou? Ela subiu ou desceu? Ela subiu ou desceu? No dia da angústia, ela subiu ou desceu? Quando o menino morreu, ela subiu e chamou o profeta. Então entenda, nenhum trabalho no Senhor é em vão, nenhuma semente no Senhor é perdida. Ela sobe na casa do profeta e fala: meu filho morreu. Desce lá que ele está morto. E a história todo mundo conhece. O homem de Deus dobrou sobre o menino, orou sobre o menino, entregou o menino vivo na mão da sua mãe. Porque nada que você faça para Deus fala comigo, é em vão. Eu creio nisso, irmãos, em nome de Jesus. Mas o texto vai dizer: portanto, meus o quê? Primeira coisa, tem que ser de que jeito? Fala comigo, a coisa mais difícil que tem hoje é a pessoa estar firme. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tem gente que a gente prega aqui no domingo, na segunda já não está firme mais nada. Nada. Por isso que eu digo, anote algumas coisas que vai valer para você no meio da semana. Primeira coisa, tem que ser de que jeito? Fala, firmes. E depois de que jeito? Irmão, isso aqui é cada chave cabulosa, constante. Sempre de que jeito? No quê? Na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é o quê? Vão no Senhor. Então a Bíblia vai dizer que Saul ganhou o quê? Fala comigo, autoridade. Fala, quanto mais autoridade, mais aumenta a responsabilidade. Fala bem forte, quanto mais autoridade, mais aumenta o quê? A responsabilidade. Quem entende o mistério? Pastor, simplifica esse negócio, desenha para entender. Você tem só um filho, não é? Quem tem só um filho? Você tem autoridade sobre um filho, não tem? Se você tiver 5, aumenta mais o quê? Mais responsabilidade. Aí é 5 na escola, não é verdade? É 5 almoçando, 5 comendo, 5 banhando. Quem está entendendo o mistério, irmão? Quanto mais o quê? Fala comigo, quanto mais, fala aí, fala de novo, quanto mais autoridade eu tenho, mais aumenta. Fala comigo, responsabilidade. Então até aqui está perfeito, sim ou não? Deus deu a ele um ungiu, sim ou não? Deus derramou sobre ele o azeite, sim ou não? Deus deu a ele o que? Fala comigo, presença, Espírito Santo de Deus. Ele profetizou, sim ou não? Agora Deus dá a ele, fala comigo, autoridade. Quantos têm autoridade? Levanta a mão. Não, levanta sua mão, irmão. Fala assim, eu tenho autoridade. Não fala firme, fala assim, eu tenho autoridade. Fala, hoje foi me dado. Fala assim, autoridade. Fala para ligar e para desligar. Fala assim, aquilo que eu desligo na terra, há uma ação no céu a meu favor. Fala, e aquilo que eu ligo na terra é ligado no céu dos céus ao meu favor. Agora que a mão de autoridade, a mão direita fala assim, eu creio
que a autoridade que Deus me deu gerou responsabilidades. Fala, quanto mais eu sei, mais responsabilizado eu estou com aquilo que sei. Fala assim, eu uso a autoridade, que no nome de Jesus, toda a força do inimigo, fala assim, toda a força do inimigo cai por terra nessa noite. Fala, Deus joga por terra nessa noite. Fala assim, todo levante de Satanás contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, fala, contra os meus sonhos, fala assim, contra os meus projetos, fala, eu jogo por terra, em o nome de Jesus. Oh, aplauda o Senhor bem forte, você que crê nisso. Quantos nessa semana precisa de autoridade? Nessa semana, eu creio, que tem coisas que Deus falou e tem coisas que Deus mandou, eu creio. Abra comigo o versículo 13 aí, quem está aí? Versículo 13, depois disso tudo que nós lemos, olha o que vai acontecer, é algo impressionante, para mim é algo muito forte, olha o que vai acontecer. Versículo 13, quem está comigo? 13:8. 13, 1 Samuel 13:8. Quem está comigo? Depois disso tudo, o que esse homem faz? É de assustar, mas não assusta não, olha o que ele faz. Depois disso tudo, Saul se torna um modelo de desobediência para com Deus. Um modelo de quê? Desobediência. Versículo 8. E esperou Saul quantos dias? Fala, perfeito. Fala, 7 dias. Fala, perfeito. Até ao tempo que Samuel determinara. Samuel marcou com ele, falou, você me espera. Ele estava no frente de batalha. Ele estava na frente da batalha. Ele estava na frente da batalha. Quem está na frente da batalha hoje aí? Todo mundo está. Eu tenho certeza que você tem uma batalha, que você está na frente dela. Então esse homem fala comigo, estava na frente da batalha. Ele marcou com o homem de Deus. Presta atenção, ele marcou com o homem de Deus. O homem de Deus tinha que chegar a oferecer o sacrifício. Depois que ele oferecesse o sacrifício, ele iria para a batalha com a garantia de vitória. Quem entendeu? Quem pegou? Ele iria para a batalha com a garantia de quê? De vitória, irmão. Mas olha o que ele faz. Ele marcou com o homem de Deus. O homem de Deus, 7 dias, determinado. Não vi, porém, quem não veio? Samuel agiu igual. O povo se dispersava dele, afastava de Saul. Então disse Saul, trazei-me aqui o quê? O holocausto e a oferta pacífica. E ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que quem chegou? Quem chegou, irmão? Meu Deus, fala misericórdia. Irmão, tem hora que é desse jeitinho. Você acaba de fazer uma besteira, Deus manifesta. Sim ou não? Tem hora que é desse jeitinho, você não espera e quem manifesta? Deus manifesta. Saul lhe saiu ao encontro para o quê? Para o saudar. No versículo 13, ele se torna um modelo, infelizmente, de desobediência. Por quê? Quem poderia oferecer o sacrifício? Que era quem? Só quem? Só Samuel. Porque ele era o quê? Fala, sacerdote. Entenda isso, tem coisas que Deus não vai deixar você fazer. Porque tem coisas que se você fizer, fala comigo, vai dar B.O. E aqui, irmãos, é interessante que ele espera quantos dias? E quando ele oferece, quem chega? Então qual foi o primeiro erro dele aqui, irmãos? Ele pegou um pecado, que é um pecado interessante. A Bíblia nos fala que quando Davi peca com Batseba, Davi pecou contra, fala, a santidade de Deus. Saul, quando peca aqui, ele peca contra a autoridade de Deus. Viu a diferença? Você está entendendo? Viu a diferença? Deus matou Saul? Não. Saul morre pulando na espada, sim ou não? Pula na espada, fica agonizando. Aí em 1 Reis, fala que vê um moabita e corta a cabeça dele. Mas entenda isso. A diferença do pecado contra a santidade, sim ou não? E contra o quê? Ele pecou contra o quê? Oferecendo o quê? O sacrifício. Ele estava na frente do quê? Fala comigo, batalha.
Outro pecado que ele comete, fala comigo, ele não fala comigo, não esperou. É onde 99% do povo está pecando. Fala comigo, na espera. Deus demora demais, você vai lá e age com as suas próprias forças. Deus demora demais, você vai lá e fala besteira. Deus demora demais, entenda isso. Ele achou que Samuel estava demorando, mas não estava, foi um teste. Ele marcou em 7 dias, em 7 dias o homem chegou. Só não chegou na hora que ele estava angustiado, porque a Bíblia nos fala que o povo começou a se dispersar de Saul. Ele aflito demais, foi lá e ofereceu o sacrifício. Irmão, isso aqui é a vida da maioria das pessoas na igreja. Querer fazer, na verdade, aquilo que só Deus pode fazer. É quando você quer consertar a vida de alguém, só Deus pode. Ah, mas fulano tinha que mudar, fulano tinha que melhorar, fulano isso, fulano aquilo. Isso é papel de Deus, irmão. É quando você fala assim, fulano vai direto para o inferno. Papel de Deus, irmão. Quem está entendendo o mistério? Quem está pegando aí? É quando você começa a apontar para o A, para o B, entenda, é coisas que só Deus pode fazer. O sacrifício era só Samuel que poderia apresentar, porque era ele estava separado para isso. Desde a sua infância foi dado para isso. Era na verdade o ofício que ele tinha. Entenda isso, ele peca na frente da batalha, fala comigo, não esperando. E esse foi o primeiro teste de obediência. A espera vai ser o meu e vai ser o seu sempre. Deus sempre vai na verdade nos testar na espera. Porque ninguém sabe o que? Esperar. Esperar em Deus é fácil? Eu disse que José da casa do poço à casa do reinado foi 13 anos. Entenda isso, a Bíblia é um livro de espera. Quem está entendendo? Jeremias ficou 10 anos no poço, na caverna, na cisterna. Está entendendo isso? Pregou 40 anos e ninguém converteu. Dá para entender isso? Uma pessoa pegar 40 anos gritando arrepende, 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 ninguém arrependeu e ninguém converteu. E Deus levou todo mundo cativo. 40 anos pregando e ninguém converteu. Isso é uma loucura. Quando eu leio, aí fala que Jeremias era chorão. Como é que não chora? Ele pregava poço, pregava cisterna. Como é que não chora, gente? Não tem como não ser chorão. Tinha que chorar mesmo. Sim ou não? Quem está comigo então, irmãos? Quem está pegando aí? Ele ofereceu o quê? O sacrifício, fala, pecou. Fala, desobedeceu. A desobediência corta a conexão entre você e Deus. Isso é interessante, sim ou não, irmãos? Ele peca contra a autoridade de Deus, depois peca no quê? Fala comigo, não esperando. Agora eu vou te fazer uma pergunta, responda para você mesmo. Quantas coisas você está esperando de Deus? É muita coisa, não é? Quantas coisas você está esperando de quem? De Deus. Ele errou indo na frente, sim ou não? E é o nosso maior erro. Tem hora que a gente quer fazer aquilo que nem Deus quer fazer. Não é verdade, irmãos? Tem hora que você quer agir em coisas que nem Deus quer agir. Tem hora que você quer ser melhor do que Deus. Tem hora que a gente quer resolver as coisas que Deus também não quer resolver. E a gente tá lá, não, tem que ser assim. Tem que ser desse jeito. Eu acho que tem que ser assim. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tem hora, irmão, que a gente quer colocar a mão onde na nossa mão, fala comigo, não cabe. Sim ou não, irmãos? E aqui ele peca contra a autoridade e fala comigo, quanto à espera. Ele fala comigo, ele não esperou. Fala bem forte, ele não o quê? Ele não o quê? Esperou. Olha o versículo 11, vem comigo. Já estou caminhando para encerrar. Deus testa a obediência dele. Versículo 11. Então disse Samuel, que fizeste? Diz Saul, porquanto via que o quê? O povo se espalhava de mim. E o quê? E tu não vinhas nos dias aprazíveis. E os filhos quê? Já se tinham o quê? Eu disse agora o quê? E eu o quê? A minha fala não o quê? Não orei. Terceiro erro de desobediência. Além de não esperar ele não o quê? Não orou, ele não buscou o Senhor, irmão. Não orei e constrangi-me e ofereci o holocausto. Dá para você entender o mistério? Ele vai numa sequência de desobediência que vai acabar num lugar impressionante, que ninguém imaginava. Um homem ungido desse. Deus fala comigo, Deus testa a obediência dele. Fala, e a confiança
Fala, a confiança foi cancelada. Ó, era um teste, Deus estava testando. E eu tenho certeza que Deus está testando muita gente aqui na obediência e na oração. Sim ou não, irmãos? Deus está testando muita gente aqui, irmãos. Tem hora que Deus pede algo para você só para te testar. Quando Deus disse a Naamã pelo profeta, pelo servo do profeta, ele falou assim, ó, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Naamã ficou alegre, ficou feliz, falou, mas que coisa fácil, é só mergulhar, é só fazer isso, eu estou limpo, eu vou agora. Foi assim que ele falou? Geralmente aquilo que Deus te pede, você nunca quer fazer. Ah, pai, Deus, me dá um sinal. Não, você pedir sinal para Deus é a pior loucura que você está fazendo. É coisa de gente que não tem entendimento. Fica pedindo sinal para Deus. Fica pedindo. Ele vai pedir seu carro nessa noite. Eu quero saber se você está disposto a dar esse sinal a Ele. Vai, fica pedindo. Ai, Deus, me dá um sinal. Para todo mundo que Deus pede alguma coisa é fácil fazer. Mulher, cadê seu marido? Ela engasgou. Eu não tenho marido não. Ou disserte bem que você está falando a verdade. Nós vamos continuar conversando, porque você falou a verdade. Você teve 5, o que você está agora é o 6, também não é teu não. Vamos transformar a sua vida. Toda vez que Deus... Naamã ficou alegrinho? Ficou empolgado? Não, irmão. Naamã ficou de que jeito? Grilado. Falou, como assim? Tanto rio lá em Abana, em Farpá, tinha rio lá bem melhor, sim ou não, irmãos? A água muito mais limpa. Então entenda, aquilo que Deus pede é sempre aquilo que a gente não quer fazer. E todo mundo está aqui, Deus, me dá um sinal, né? Me faz alguma coisa na minha vida. Faz ideia, irmão, quando Deus pede, é a hora que o nego refuga, sim ou não? Aí o Espírito Santo entra na vida de Naamã, sim ou não, irmãos? Quantos quer que Deus pede alguma coisa para você essa noite? Aqui é muito massa, irmão. Eu posso pregar a palavra verdadeira. Tem muito lugar que não deixava eu pregar isso aqui de jeito nenhum. Mas eu não posso enganar vocês. Naamã ficou alegrinho, irmão? Sim ou não? Então era um teste para Saul, não era? Irmão, Deus está testando na fé de todo mundo aqui hoje, nessa noite. Então entenda, fala comigo, o difícil não é o que Deus pede. Não, fala bem forte, o difícil não é o que Deus pede. Fala assim, o difícil é obedecer o que Deus pediu. Ele pediu uma coisa difícil para Naamã, Tiago? De maneira nenhuma, né? Um soldado honrado, general. Era difícil mergulhar no Jordão 7 vezes? Então o difícil não é o que Deus pede. O difícil é nós obedecer. Tem muita gente travadinho o seu milagre. Não é naquilo que Deus te pediu, é naquilo que você não quer fazer para Ele. Fala pro seu irmão, chupa essa mangazeira aí, põe sal, se vira, irmão. Ah, Deus faz aí, faz campanha, ora, vai para monte, busca, chora, faz jejum. E Deus está falando, filho, é tão fácil. É só você me entregar aquilo que eu te pedi. O difícil não é o que Deus está pedindo, irmão. O difícil é nós obedecer aquilo que Deus está pedindo. Mergulhar no Jordão era algo simples, sim ou não? Deus me mostra a mente de algumas pessoas. Tem gente que está apanhando e não é pouco, não. Eu já apanhei, irmão, nessa palavra e não foi pouco, não. Essa palavra é de 2014, do mês 2. Preguei essa palavra a primeira vez em 2014, no mês 2. Quem está entendendo o mistério, irmão? Então vamos lá. Fala comigo, era um teste. Ele passou? Infelizmente, ele bombou. Sim ou não? Porque a Bíblia fala que ele não o quê? Fala, ele não orou. Ele não orou. Olha que coisa interessante, versículo 13. Quem está comigo? Ó, sabe por que a sua bênção é confirmada? Fala comigo, pela minha obediência. Vamos de novo, a minha bênção é confirmada pela minha obediência. Fecha o olho e fala, a minha bênção é confirmada pela minha obediência. Sim ou não, irmãos? Eu creio nisso. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, como louco, e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor, fala comigo, teria. Irmão, essa palavra aqui é tensa. Fala comigo, teria. Fala de novo. Qual que é a palavra?
teria confirmado o teu o quê? Sobre Israel. De que tanto? Quer que tanto? Irmãos, ele seria lembrado como um dos primeiros reis de Israel, mas infelizmente ele é lembrado como o maior exemplo, como o maior, na verdade, exemplo de desobediência, e que não se deve ser seguido. A palavra teria mexeu comigo, sim ou não, irmão? Porque esse teria quer dizer que Deus deu a ele unção, deu autoridade, deu presença, ele profetizou. Agora, infelizmente, Deus cancelou aquilo que na verdade já tinha sido entregado. Sim ou não, irmão? Então aquilo que Deus dá, ele toma assim, teria abençoado, mas ele desobedeceu. Deus continuou abençoando ele? Fala comigo, não. Versículo 14. A sua obediência é cancelada. Olha que coisa interessante. Porém agora não o quê? O teu reino já tem buscado o quê? Fala assim, além de Deus tomar, ele coloca outro no lugar. Ficou ruim, ficou, irmão? Que nós pregar o que Deus dá, não toma não. O que é seu, entendeu? Ninguém vai pegar aquilo que é seu. Vai andando desobedecendo, achando que Deus vai dar. Vai achando, vai. Isso é pregação de quem quer te enganar, irmão. Além dele não dar, ele ainda colocou outro no lugar. Para sempre. Porque o reino de Davi foi para sempre. Está te enganando, irmão. Ah, pastor, é a graça. É Ananias e Zafira morreu na graça, mentindo dentro da igreja. Ah, pastor, é o amor, é a graça barata. Pode tudo, vai. Vai, irmão. Além de Deus não confirmar o reinado, colocou outro no lugar. Quem está entendendo o mistério? Versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reinado, já tens buscado, o Senhor para si um homem, o quê? Segundo o seu coração, e já lhe tem o quê? Ordenado o Senhor que seja o quê? Capitão sobre o seu povo, porquanto não o quê? Meu Deus, quem está entendendo o mistério, irmão? Aqui, as conexões de reinado, acabou tudo, já não vai ser rei mais. Sim ou não? Deuteronômio 30, Ed, abre para mim por favor, 30:19, olha o texto, para nós casar isso aqui. A sua obediência, a sua desobediência cancela a sua bênção. Olha que coisa interessante. A sua desobediência cancela a sua bênção. Olha lá, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra o quê? Contra vós, de que tenho posto, que tem o quê? Proposto a vida e o quê? A bênção e o quê? Aí ele fala, escolhe pois a vida para o quê? Tu e a tua, coloque diante de ti a bênção e o quê? É só uma questão de escolha. Quem está entendendo o mistério? É só escolher, irmãos. Aí Deus dá um sinal, fala assim, meus filhos, escolha pois a bênção para que vivas e não morram. Quem está entendendo? Quem pegou aí? Eu creio nisso, irmão. Deus está fazendo algo nessa noite. Ah, Deus. Versículo 15, quem está comigo? A desobediência traz, fala comigo. Vá 16, 1 Samuel 16. 16, 1 Samuel 16. Vamos avançar, 14. 14. Agora eu vou provar quando você faz a escolha errada, o que traz. Eu disse que a desobediência, a sua desobediência cancela a sua bênção. É quando Deus fala, coloque diante de ti a bênção e a maldição. Meu filho, escolha pois a bênção para que viva. Versículo 16, 14 e 15 vai nos explicar que quando você escolhe o caminho errado, vai dar B.O. Olha o que acontece. E o Espírito do Senhor, o que ele aconteceu? E o que? Atormentava um espírito de quê? Mal. Da parte de quem? Foi o diabo que mandou? Foi o Satanás? Irmãos, uma coisa é você repreender o diabo, sim ou não? Uma coisa é você lutar contra o diabo. Você fala, sai no nome de Jesus, ele tem que ir. E quando é Deus que mandou, você fala com quem? Fala pro seu irmão, deu B.O. Você viu quanto que ele veio caindo na desobediência? Ele começou ungido, sim ou não?
cheio do Espírito, cheio de autoridade, mas ele vem pecando contra o Senhor e agora ele está de que jeito? Fala comigo, atormentado. Porque todo nível de desobediência traz tormento para com as nossas vidas. 90% dos nossos problemas hoje foi por desobediência no passado. Fala que não é, irmão. Fala que não é. Sim ou não, irmão? Foi aquela vozinha falando, não faz isso não, vai, lá na frente vai dar B.O. Você não tô nem não, dá nada não. Essa frase é massa, é um demônio que é essa frase. Não dá nada não, ih não, dá nada não. Tem nada a ver, tem nada a ver isso aí. Não, isso aí pra mim não tem nada a ver. Senhor, não tem problema nenhum. Tem nada a ver, não vai dar nada não. É a frase que é o Satanás purinho. Aí hoje, 90% dos problemas é o quê? Infelizmente, desobediência é tormento do passado. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava um espírito mau da parte de quem? Do Senhor. De quem era o Espírito? Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito mau da parte de Deus. Até os criados teve noção. Te atormenta. Te o quê? Te atormenta. Fala comigo, a desobediência traz tormentos para as nossas vidas. Sim ou não, irmão? Então entenda, nesse versículo 15 e 16 aqui, esse homem acaba de morrer espiritualmente. Está entendendo? Porque a desobediência nos mata espiritualmente. E algo de interessante, você pode conversar com a pessoa que está morta espiritualmente, ela conversa como se ela estivesse viva espiritualmente. Está entendendo o mistério, irmão? Aqui ela acaba de morrer espiritualmente. Por quê? O que ele tinha de Deus, Deus tirou, que era o Espírito da parte do Senhor, sim ou não? Aquele que ele ganha no versículo 10, Deus pega ele e tira dele. Tem crente demais assim, irmão. Fala de Deus, mas não tem nada de Deus. Fala, irmão, prega e não tem nada de Deus. Fala demais da Bíblia, mas não tem nada da Bíblia. Porque falar, o diabo fala com perfeição. Mas obedecer, aí é outra coisa. A Bíblia fala que a gente mede a árvore pelo fruto. E qual que é o fruto? De obediência. Está entendendo o mistério, irmãos? Falar de Deus não quer dizer que você é de Deus, irmãos. O diabo fala de Deus e ele não é de Deus. Está entendendo o mistério? Ah, pastor, mas você vê o homem pregando. Pois é, irmão. Não quer dizer nada. Nada. Falar de Deus não quer dizer que uma pessoa é de Deus. Ser usado por Deus não quer dizer que uma pessoa é de Deus, irmãos. Quem está entendendo o mistério? Aqui nós estamos trilhando o caminho perfeito de aprender sobre obediência. Então fala comigo, o homem acabou de morrer. Fala comigo espiritualmente. Fala no espírito. Ele morreu agora. Aí fala assim, acabou de morrer. Agora abra comigo, por favor, Ed, versículo 28. Nós vamos dar um salto, 28. Capítulo 28. Olha onde ele vai parar. O homem que era ungido, tinha autoridade, presença de Deus, estava sendo separado para ser rei. Onde ele vai parar? 28:5. Quem achou? Fala comigo, um abismo sempre chama outro abismo. Ele começou desobedecendo, sim ou não? Aonde ele vai parar aqui, ó? E vendo Saul, o arraial dos filisteus, tendo o quê? Temeu. E o quê? Estremeceu muito o seu o quê? O que o senhor quer dizer com esse texto aqui? Eu quero dizer que nós, eu e você, somos aprovados ou reprovados na batalha e não na bonança. Os maiores pecados de Saul sempre foi na frente da batalha que ele deu para trás. Ele não confirmou que ele era de Deus e que ele confiava em Deus. As nossas maiores confirmações com Deus é no meio às, fala comigo, batalhas da vida. Fala, batalhas da vida. É quando você tem que renunciar, é quando você tem que abrir mão, é quando você tem que perdoar, é quando você tem que falar, não, eu não vou fazer isso. É nesses momentos que Deus te aprova. E é nesse momento que Deus te reprova. Na frente da batalha de novo, olha o que ele vai fazer agora. Olha como cresce. E perguntou Saul a quem? Porém o Senhor não lhe quer mais? O Senhor o quê? O Senhor não, lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim e nem por... Era 3 maneiras que Deus falava. No sonho, no urim e no tumim, era
dois pedacinhos de negócio, eles lançavam e eles brilhavam, e conforme ele parava, entendeu? Deus falava com o homem de Deus. Aí o diabo, na verdade, veio e copiou os búzios. Já viu jogar búzio? Tarô cigano que joga, que esse pedacinho de osso. Tem gente que usa osso de recém-nascido, que chama, na verdade, pó de anjo. Eles pegam o menino lá no cemitério e pegam os ossinhos das crianças e faz aquele tarô. E ele lança o tarô, chama tarô cigano, ou tarô, na verdade, da magia negra, eles lançam. Aqui no Velho Testamento não tinha nada a ver com isso, mas o diabo vai lá e copia, porque o diabo ele copia tudo, irmão. Sim ou não? Então Deus não falou nem por Urim, nem por mim. E nem por quem? Deus não estava falando com ele. Pergunta por quê? Não, pergunta alto, por que Deus não falou? Fala assim comigo, porque Deus não fala com um desobediente consciente. Deus pode falar com um desobediência que não sabe nada de Deus. Mas aquele que já sabe, Gálatas 6:7 nele, lê aí. Gálatas 6:7. É para quem já sabe. Olha lá. Gálatas 6:7, Ed, por favor. Olha por que Deus não falou com ele. Gálatas 6:7. Pode pôr lá, Ed, por favor. Aí, deu certo. Não erreis. De Deus não se descanecer. Tem uma versão que fala zomba. Porque tudo que o homem o quê? Isso também o quê? Ceifará. Sabe por que Deus não falou com ele? Porque Deus não fala com um desobediente consciente. Aquele que sabe que está desobedecendo e continua fazendo. Deus não fala com ele. Nem por sonho, nem por Urim, nem pelos profetas. Deus fechou a mata, com você eu não falo. Aí ele revela a rebeldia dele. Olha o que ele faz. Estou acabando. Olha o que ele faz. Então diz Saul aos seus o quê? Buscai uma mulher que tem um espírito de quê? Feiticeira. Para que vá a ela e a consulte por ela. E os seus criados lhe diz: eis que em Edom há uma mulher que tem um espírito de quê? De adivinhação. Ele foi desobedecendo tanto até parar no centro espírita para falar com a bruxa. Nós começou com ele ungido, começou com ele cheio da presença, profetizando, começando com ele com muita autoridade, mas ele foi desobedecendo de um jeito que acabou na onde? Conversando com a bruxa. Acabou querendo que Deus falasse, nem que seja pelo diabo. Tem gente assim, irmão, infelizmente, que muitas das vezes vai insistindo tanto, até que quer que Deus fala, nem que seja pelo Satanás. Ele falou, Deus vai falar, nem que seja pelo diabo, Deus vai falar. Chamou a bruxa e consultou a bruxa. Está entendendo o mistério, irmão? Olha o resultado. Ele morreu primeiro na onde? Fala comigo, espiritualmente. Agora olha o resultado. Por favor, Ed, abra comigo aí. Quem achou? Está aí no 31, abra para mim para 31. Isso, 31, o fim do livro. Eu quero que você fique de pé no nome de Jesus. Nós vamos encerrar de pé. O tema da mensagem é como começar muito bem e terminar mal. O tema da mensagem é entendendo que tem algumas coisas que Deus dá a nós e nós perdemos, infelizmente, pelo fato de não obedecermos a Ele. Olha como que ele termina. Ele começou muito bem, mas olha o jeito que ele termina. Para mim ele é o maior exemplo de desobediência a não ser seguido. Eu aprendo muito com Saul. Quem achou aí? 31, versículo 4. Olha o que diz o texto. Então disse Saul ao seu pajé de armas: arranca a tua espada e o que? Atravessa-me com ela, para que porventura não tenha o que? Esses incircuncisos e me o que? Atravessem e o que? Escarneçam de mim. Ele não queria morrer, ele queria morrer rápido, ele não queria morrer lentamente. Porque se o inimigo pega ele, ia zombar dele por muito tempo, ia ferir ele de tudo quanto é jeito, ia zombar dele, ia zombar do Deus dele, ele ia sofrer demais. Aí olha a proposta que ele faz. Ele pede ao pajé de arma que o mate, sim ou não? Ele queria morrer pela mão do seu fiel escudeiro. O menino tinha muito temor de Deus, porque esse aqui estava obedecendo. Porque quando Davi recebeu o homem moabita que matou Saul, a Bíblia nos fala que Davi jamais ele tocaria no ungido do Senhor. O que nos impressiona é isso. Apesar de errar desse tanto aqui, esse homem era o quê? Fala, ungido do Senhor.
O que quer dizer isso, pastor? É que Deus é quem vai tratar com ele. Está entendendo o mistério, irmão? Toda vez que eu mexo com uma pessoa que está debaixo de uma unção, ele está errando, eu vou lá e entro naquele mesmo nível, eu estou arrumando problema para mim. Porque Deus já vai tratar ele. Aí quando eu entro nesse mistério, eu estou entrando para ser tratado junto com ele. Está entendendo o mistério aí, irmãos? Fala para você, mas é melhor largar para lá. Melhor largar para lá. Olha que coisa interessante. A proposta foi feita. Atravessa-me. Porém o seu pajé de arma não o quis, porque, temia de que tanto? Muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Fala, ele acabou de morrer. Fala, naturalmente. Morreu espiritualmente lá atrás. E agora ele fala comigo, pulou na espada. Então entenda isso. Para todo rebelde tem uma espada para ele pular. Todo rebelde tem uma espada para ele pular. Quem está entendendo o mistério, irmãos? E infelizmente Saul, para mim hoje, é um dos maiores exemplos de obediência. Por quê? O que isso quer dizer com isso, pastor? É só fazer aquilo que ele na verdade tinha que ter feito e não fez. É só obedecer aquilo que ele não obedeceu. Eu não sei qual que é o caminho que você está trilhando nessa noite, mas Deus está te... Você já viu o GPS quando ele pede a rota? Ele pede, aí fala assim, calculando rota. Essa mensagem é para isso nessa noite. É para você calcular sua rota novamente. É para você olhar para você e falar assim, eu estou andando no caminho da desobediência, eu estou desobedecendo a Deus, eu estou fazendo isso e aquilo, e o GPS está falando, recalcular a rota. E aí, ele vem e traça, fala comigo, uma nova rota. E essa nova rota é a rota da obediência, é aquilo que Deus está traçando para você. E interessante, irmãos, que quando o GPS está lendo ali novamente, você fica bem perdido, sim ou não? Esse é o tempo, irmãos, que Deus vai nos dar nessa noite, porque hoje Ele vai atualizar alguns GPS nessa noite. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E só um vez desobedecendo, só sacrificando, a ponto de se suicidar na espada. Pular na espada e querer morrer por ela, pela sua própria espada. Eu quero que você coloque a mão no seu coração por alguns minutos, alguns segundos, perdão. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deixe essa palavra entrar aí no seu espírito de maneira poderosa, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus tem algo para a sua vida nessa noite. Eu sei que o Espírito de Deus está falando aí no seu coração. Tem algumas coisas que você ouviu nessa noite que vai trazer verdade sobre o seu coração. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gorduras de carneiros. Eis que o melhor é obedecer do que sacrificar. Eu não sei aonde Deus está falando no seu espírito nessa noite, aonde Deus requer de você um nível de obediência nessa noite. Eu sei que o pecado ele nos afasta de Deus, isso é uma verdade. Ninguém precisa falar para você que você está pecando, que você está em pecado de maneira nenhuma. Existe um Espírito que se chama Santo. E esse Espírito Santo, ele fala conosco, ele fala no nosso interior. E ele nos convence da verdade, do juízo e do pecado. É um convencimento, não uma obrigação. Ele não te obriga, ele não te força a reconhecer. Ele não te força, ele não te amedronta. Ele não te passa medo para que você o obedeça, não. A Bíblia nos fala que ele nos convence da verdade, do juízo e do pecado. A verdade é Cristo em nós. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade que eu conheço é Cristo. É quanto mais eu conheço de Cristo, mais Cristo me liberta. Quanto mais eu conheço dele, mais ele me transforma. Então, com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, deixa o Espírito de Deus trazer o entendimento do seu espírito. É melhor obedecer, igreja, do que sacrificar. É melhor estar constante com Deus do que viver um momento muito bom e depois só falar: naquela época eu era isso, eu era aquilo. Não, Deus nos chamou para ser constantes com Ele. Deus nos chamou, irmãos, que se necessário for, vamos sim recalcular a rota, mas vamos entrar na rota da obediência, vamos entrar na rota do propósito, vamos entrar no caminho do propósito, igreja.
Há uma presença de Deus neste lugar e ela tem uma pressão. Ela traz uma presença que traz uma pressão. Não uma pressão que te pressiona, não, mas uma pressão que te traz, que te leva ao propósito do pensamento. Aonde nós estamos caminhando fora do propósito, aonde nós estamos caminhando, na verdade, sem obediência. Nós aprendemos que, infelizmente, irmãos, caminhar da desobediência, infelizmente, é morte espiritual, é morte física. Eu quero que você, nessa noite, que está com a mão no seu coração aí, o Espírito Santo de Deus vai falar no seu espírito. Ninguém precisa te confrontar, ninguém precisa falar o seu erro de maneira nenhuma. Mas o Espírito de Deus, que é santo, Ele nos convence, igreja. Ele fala no nosso espírito. Você veio aqui nessa noite para isso. A presença dEle está aqui. Eu não sei onde você tem que ser transformado, onde você tem que ser tocado. Talvez é na área familiar, conjugal. Eu não sei onde é. Talvez é na área das suas emoções. Talvez é na área, irmãos. Talvez é na área, talvez financeira, conjugal. É na área paterna, na área da paternidade. Eu não sei aonde. Mas eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, que a presença do Espírito Santo que nos convence nessa noite, que ela venha tocar aí no seu coração, onde estão as suas mãos, e que você possa ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela está bradando nessa palavra. Essa palavra nos ensina muito, ela é bastante, na verdade, pessoal, essa palavra. Essa palavra, ela nos leva a refletir em nós mesmos. Como que eu estou caminhando com o Senhor? Na obediência ou na desobediência? Como que eu estou caminhando com o Senhor? Saul achava porque orava, Saul achava porque profetizava, Saul achava porque tinha unção, Saul achava que nada ia dar errado. Mas de repente Deus tirou dele a presença. De repente Deus tirou dele o espírito que tinha dado da presença do Senhor. De repente o espírito mal da parte de Deus o atormentava. Para você que está na mão do seu coração, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero liberar que todo espírito de tormento saia da sua casa, saia da sua vida, saia da sua família, saia da sua estrada, saia dos seus projetos. Todo espírito de tormento, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de acusação, todo espírito de medo, todo espírito de pavor, todo espírito do pânico, sai agora. Todo espírito de angústia, sai agora. Todo espírito de depressão, em nome de Jesus, sai agora. Yereminia rabadarakat no komanai. Yanihi odo yarai deki rakat noko. Yani rakat na rakat nakai. Rekia dai rani mini rakat mini orai. Shibidi pidi rikiti rikitnoko. Rei, eu quero liberar uma palavra de Deus profética sobre o seu espírito nessa noite. Que toda a voz de rebeldia, toda a voz de desobediência, toda a voz que quer roubar o plano de Deus para a sua vida, toda a voz que quer roubar o propósito de Deus para a sua casa, para a sua família, Espírito Santo, brada do céu nos céus, ó Pai, e quebra agora toda a fortaleza de desobediência. Senhor, marca os nossos pés nessa noite com uma marca de obediência nessa noite. Repreende agora em nome de Jesus todo o caminho da desobediência na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Senhor, queremos caminhar contigo em obediência, ouvindo a tua voz, escutando a tua presença, ouvindo, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, ó Pai, sentindo a tua glória. Meu Deus, nós clamamos nessa noite com a mão no coração, porque é do coração do homem que procede, ó Deus, ó Pai, os maus pensamentos. Porque o Senhor diz que toda planta que o seu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada.
Eu quero liberar essa palavra sobre o seu espírito nessa noite. Que toda planta que meu pai não plantou na minha e na sua vida, toda árvore de amargura, toda árvore de rejeição, toda árvore de culpa, toda árvore de falação, toda árvore, irmãos, de aflição, toda árvore de inveja, toda árvore que meu pai celestial não plantou, toda árvore de enfermidade, toda árvore de doença, eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite. Sai agora, arranque Deus pela raiz, tire pela raiz, o nome de Jesus é o que eu profetizo. Senhor, o Senhor conhece cada coração que está aqui. O Senhor conhece cada coração que está nesse ambiente agora, nesse momento. Senhor, nós estamos pregando que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vejo pessoas aqui, meu Deus, vivendo, ó Deus, uma vida de sacrifício. Uma vida, meu Deus, ó Pai, infelizmente, de um sacrifício que o Senhor não pede. Eu libero nessa noite um nível de entendimento, que uma chave nova gire na história de pessoas aqui que está sacrificando, que está fazendo aquilo que Deus não pediu, que está fazendo aquilo que Deus não mandou, está fazendo aquilo que Deus não pediu, está fazendo aquilo que Deus não mandou. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Eu libero essa palavra sobre o seu espírito, que todo espírito de sacrifício de tolo caia por terra nessa noite. Dê sabedoria e inteligência para os teus filhos, para que uma atitude de obediência resolva um ano de problema. Eu estou liberando uma palavra profética nessa noite. Eu vou lhe falar de novo, que nessa noite saia daqui vencedores. Olha a palavra profética, pega aí. Que nessa noite saia daqui pessoas inteligentes, pessoas com uma unção de inteligência, que vai sair daqui pessoas com uma unção de inteligência, que com uma atitude de obediência vai resolver anos de problemas. Vão resolver anos de problema. Você nessa noite vai sair daqui com essa unção de inteligência, uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual, uma inteligência, irmão, emocional, tão alinhada com o propósito de Deus, que você vai sair daqui nessa noite com uma atitude sua de obediência. Você vai resolver um ano para trás de problemas, você vai resolver anos para trás de dificuldade. Eu libero sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família essa palavra. E arabadai odokobanai darabadarabadarabadarakatokomana. Que nessa semana você caminhe no caminho da vida. O caminho da vida é o caminho da obediência. O caminho da vida é o caminho da obediência. Que você caminhe nessa semana ouvindo a voz da obediência de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus propósitos. Você que crê no Deus que opera pela obediência, aplauda o Senhor.